Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui na linha de contato. E ontem, em nosso primeiro vídeo nesse novo formato, a gente não teve muito tempo para fazer uma apresentação adequada. Eu sou o Gilmar e é um prazer estar aqui apresentando o nosso conteúdo para vocês. E para aproveitar essa oportunidade, a gente não pode deixar de pedir aos amigos, aqueles que estão chegando agora, que se inscrevam no canal, que deixem aí o seu comentário, que curtam o nosso conteúdo, pois isso para a gente é importante, isso estimula o algoritmo do YouTube a mostrar mais o nosso trabalho e com isso a gente consegue mais inscritos e o canal precisa. E quero aproveitar para deixar o nosso agradecimento aos amigos Rodrigo Castano, José Ednei e Maciel Alves. Obrigado, amigos, pela sua importante ajuda aqui ao canal. Recentemente a gente teve a informação de que o Gabinete de Guerra de Israel se reuniu para decidir a resposta aos ataques iranianos realizados na noite passada. E essa resposta já está decidida, ela vai acontecer, segundo consta as informações que temos. É importante frisar que o Irã deixou bem claro que se houver uma resposta, o Irã retaliará novamente com maior intensidade. A gente espera que não aconteça, a gente não quer guerra, né? Mas é bem provável que essa situação evolua para um confronto maior. O Irã apresentou apenas uma pequena parte da sua capacidade. Os dados que temos indicam que o Irã atacou Israel com uma parcela maior de mísseis mais antigos, fabricados há mais tempo, portanto com uma tecnologia não inferior, mas uma tecnologia já velha. Já Israel, as IDF, emitiu uma nota dizendo que conseguiram interceptar 99% das munições lançadas pelo Irã. Bem, a gente viu alguns vídeos com vários impactos ocorrendo em solo israelense. É claro que nessa situação, da mesma forma que acontece lá no conflito entre Rússia e Ucrânia, existe muita desinformação, muita. Os lados em conflito não admitem que estão sendo atingidos e que sua estrutura, ou militar ou civil, está sendo atingida pelo adversário. Mas a gente sabe que não é bem assim. No caso de Israel agora, a gente não tem imagens que comprovem que os alvos foram realmente danificados de maneira mais séria ou destruídos. Então, não tem como confirmar se realmente houve os danos. O Irã diz que obteve sucesso em sua campanha, que os alvos foram atingidos e que foram danificados. Tudo bem, vamos aguardar mais informações. A gente teve uma imagem de satélite com qualidade bastante ruim, mostrando que pelo menos um impacto aconteceu naquela pista lá de onde partiram os caças F-35 que atingiram a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, onde houve aquelas mortes de representantes importantes do setor militar do Irã. De qualquer forma, a gente aguarda mais informações, mais detalhes sobre esses danos que provavelmente não virão. Israel não vai divulgar se houve realmente impactos. Tem um vídeo divulgado por Israel que mostra reparos na pista daquela base que eu acabei de citar, onde um míssil atingiu. São danos de menor monta que já foram reparados. Mas é isso, desinformação em período de guerra. A gente sabe que acontece e eles só liberam o que eles querem. Israel também informou que foram lançados 350 mísseis
e que esses 350 mísseis levaram mais de 60 mil quilos de explosivos para Israel. 60 mil quilos de explosivos em 350 drones. Mas Israel diz também que abateu 99% desses drones. Então, 99% de 60 mil quilos. Ainda na noite de ontem, enquanto ocorriam a chegada das munições iranianas, a gente viu manifestações em vários países daquela região. Pessoas indo às ruas para comemorar a retaliação, a resposta iraniana. Vários países teve manifestações de pessoas comemorando. Israel não é um país querido naquela área, né? A gente sabe disso, não é um país querido. Então isso era esperado, a gente sabia que isso ia acontecer. E o governo iraniano informou também em uma entrevista, representantes do governo disseram que a paciência acabou. Não existe mais paciência com Israel. E que toda a ação de Israel contra interesses iranianos vai acarretar uma resposta direta do Irã. De repente, esse ataque dessa noite foi um divisor de águas. Esse ataque foi o único ataque dos iranianos diretamente contra solo israelense. Ataques partindo de solo iraniano contra solo israelense. Então, é um precedente. E a gente só vai saber se vão cumprir essa promessa com o passar do tempo, é claro. Um outro dado importante, bastante curioso e interessante, são os custos dessa operação. A gente tem uma nota divulgada por uma mídia iraniana, um cálculo feito por eles, que vale aqui ressaltar mais uma vez que a gente está tendo uma grande quantidade de informações contraditórias. A quantidade de mísseis e drones lançadas não bate. Às vezes uma mídia diz uma quantidade, um governo diz outra quantidade, e a gente fica aqui tentando passar a informação menos exagerada, né? Mas essa mídia iraniana disse que, fazendo um cálculo dos custos, foram lançados 110 mísseis balísticos, no valor entre 30 a 50 milhões de dólares. Foram lançados 45 mísseis de cruzeiro, no valor entre 4 a 7 milhões de dólares. Foram 170 drones Shahed 136, no valor de 4 a 5 milhões de dólares. Em um total que eles calcularam entre 38 a 62 milhões de dólares. Segundo algumas mídias iranianas, esse é o custo da resposta que o Irã realizou. Já o custo da defesa israelense, Israel gastou para se defender desse ataque entre 1 bilhão e 100 milhões de dólares a 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Como eu disse, é impossível a gente falar um valor exato. Mesmo os governos, um diz um valor, outro governo diz outro. Um emite um dado, o outro emite outro dado. Então a gente fica aqui navegando no meio dessas informações. Então, de qualquer maneira, é uma discrepância absurda entre o gasto realizado pelo Irã para responder e o gasto que Israel teve para se defender. Isso reflete o custo muito baixo que Irã tem para produzir as suas munições, o custo de mão de obra, a estrutura de defesa de Israel, do Irã, ela tem um custo muito baixo, assim como a estrutura de defesa da Rússia. As indústrias engajadas na produção militar desses países
tem um custo muito baixo, muito baixo. Irã sofreu embargos, né, no setor militar desde muito tempo, então Irã teve que desenvolver localmente muita coisa, da mesma forma a Rússia teve que desenvolver muita coisa. Com isso reduz custos, porque a produção é em grande parte local, não precisa trazer muita coisa de fora, importar muitos componentes. Então é isso, Israel se calcula que gastou até 1 bilhão e 300 milhões de dólares para se defender desses ataques. E segundo as informações que a gente tem, caças da Jordânia, caças britânicos, caças dos Estados Unidos e também navios dos Estados Unidos participaram de missões de combate aos drones e aos mísseis lançados pelo Irã. Temos informações também de que pelo menos uma plataforma de defesa aérea dos Estados Unidos, estacionada no Iraque, participou de ações defensivas e abateu pelo menos um míssil balístico lançado pelo Irã. São informações que vão chegando e que a gente não consegue na grande mídia. A gente consegue pescando essas informações nas mídias alternativas. Uma outra coisa que merece ser citado aqui é que algumas mídias andaram dizendo que possivelmente o Irã fez uso de mísseis hipersônicos. As mídias iranianas estão informando que isso não aconteceu, que o Irã não lançou mísseis hipersônicos. Foram usados mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones. Segundo consta nas mídias, inclusive mídias iranianas, não houve lançamento de mísseis hipersônicos. E a gente cita as mídias iranianas, mídias daquela região, porque os governos não dão informação. Os governos não falam o que estão fazendo, só falam o que é conveniente a eles, tanto de Israel quanto o governo iraniano. Então a gente tem que navegar entre essas informações das mídias alternativas para colher alguma coisa que a gente considere útil para poder passar aqui para vocês. Um representante iraniano comunicou à ONU que caso Israel decida atacar o Irã responderá com uma intensidade ainda maior. E se acredita que o Irã usou muito pouco daquilo que ele tem para mostrar. Isso foi apenas um simbolismo. Se acredita que o Irã foi comedido, inclusive o governo iraniano informou que não atacou estruturas civis, não atacou infraestrutura, que a intenção era atingir instalações militares. Isso foi uma afirmação de representantes do Irã. A intenção era atingir estruturas militares. Então, pessoal, é isso aí. A gente tem uma postagem aqui do Mário Narval. Ele é um cara bastante entendido em assuntos militares. Mas todo mundo não, quase todo mundo tem um lado, né? É interessante. Aí ele fez uma postagem falando sobre as taxas de acertos e de erros de mísseis do Irã. Ele disse que foram lançados 331 mísseis e drones pelo Irã. 185 drones foram abatidos. As defesas de Israel abateram todos os drones, segundo o Mário Narval. Os mísseis balísticos foram lançados em um total de 110 mísseis balísticos. 103 foram abatidos, segundo o Mário Narval. Como eu disse, ele é um cara que tem mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de seguidores no Twitter e ele tem bagagem, né? Mas ele disse também que foram abatidos 36 mísseis de cruzeiro. Foram lançados 36, todos foram abatidos, segundo essa postagem.
Por fim, apenas 7 impactos ocorreram em Israel. Segundo ele, apenas 7 mísseis balísticos atingiram Israel. Ô pessoal, poxa, a gente sabe que tem desinformação. A gente sabe. Houve um ataque de saturação. Foram lançados uma grande quantidade de drones justamente para complicar a defesa. Saturação, para saturar a defesa. E em seguida chegaram os mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Segundo o próprio governo de Israel, foram lançadas 350 munições. E aí o pessoal diz que apenas 7 passaram pelas defesas e atingiram o solo, que houve impacto de apenas 7. Essa defesa é simplesmente fantástica, não é desse mundo. Mas vamos aguardar mais informações e assim que surgir a gente passa aqui para vocês. Obrigado pela sua companhia e lembrem-se, eu preciso muito que vocês comentem, curtam, que vocês compartilhem o nosso conteúdo, isso ajuda a gente bastante. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.